Helena trabalhava como faxineira em um hospital há mais de 10 anos. Ela não era apenas uma funcionária, era o coração pulsante daquele lugar. Tinha o dom da gentileza, conhecia cada paciente pelo nome, sabia as histórias de cada enfermeira e tratava a todos, sem exceção, com um sorriso caloroso que iluminava os corredores muitas vezes cinzentos da rotina hospitalar. Para ela, seu trabalho era mais do que limpar. Era cuidar. Era trazer um pouco de conforto para quem estava sofrendo. Cada chão que ela polia, cada leito que ela arrumava, era feito com um carinho que transcendia a simples obrigação. Ela era uma presença constante, um ponto de estabilidade naquele ambiente de fluxo contínuo de vidas e emoções. Mas numa manhã, a rotina que ela conhecia tão bem se quebrou em mil pedaços. Um recém-nascido, um pequeno ser que mal havia chegado ao mundo, desapareceu misteriosamente do berçário. A notícia se espalhou como um incêndio. O hospital, antes um lugar de cura e esperança, transformou-se num palco de pânico e desconfiança. As portas foram trancadas, a segurança foi acionada e um clima de medo tomou conta de todos. Onde estava o bebê? Quem poderia ter feito algo tão terrível? As primeiras investigações foram um beco sem saída. Para piorar a situação, um curto-circuito havia apagado as câmeras de segurança do corredor do berçário exatamente durante a janela de tempo do desaparecimento. Não havia imagens, não havia provas concretas. A única pista era o testemunho de quem estava por perto. E foi aí que o pesadelo de Helena começou. A última pessoa vista naquele corredor, pouco antes do alarme soar, tinha sido ela. Os gritos ecoaram pelos corredores. "Foi ela!" apontou uma enfermeira com o rosto contorcido pela angústia. "Eu a vi saindo com uma manta enrolada. Parecia pesada." Outra voz se juntou ao coro. "Ela estava agindo de forma estranha hoje de manhã." De repente, todos os olhares se voltaram para a mulher que, por uma década, tinha sido invisível para muitos, mas que agora estava no centro de um furacão de acusações. Helena ficou paralisada, o esfregão caindo de suas mãos. O sangue fugiu de seu rosto. "Eu? Não!" Ela tentou se defender, a voz embargada pela incredulidade. "Eu só estava levando os lençóis sujos para a lavanderia. Era um monte de lençóis, por isso o volume." Sua explicação, tão simples e verdadeira, se perdeu no meio do caos. Ninguém a ouviu. Ninguém quis acreditar. A desconfiança já havia envenenado o ar. Como poderiam duvidar dela, a Helena que sempre trazia um café para a equipe da madrugada, que acalmava as crianças com uma canção de ninar enquanto limpava seus quartos? A polícia chegou, e a situação ficou ainda mais séria. Interrogatórios, perguntas ríspidas, olhares que a julgavam culpada antes mesmo de qualquer investigação aprofundada. O diretor do hospital, pressionado pela gravidade da situação e pelo medo de um escândalo, precisava de um culpado, e rápido. Sem pensar duas vezes, ele suspendeu a mulher que, por anos a fio, havia limpado com dedicação até o chão que ele e todos os outros pisavam. Foi um ato frio, burocrático, que selou o destino imediato de Helena. Ela foi escoltada para fora do hospital como uma criminosa, sob os olhares de acusação e desprezo de seus colegas. O pesadelo, no entanto, estava apenas começando. Enquanto Helena era jogada aos leões dentro do hospital, o mundo exterior se tornava um tribunal ainda mais cruel. Alguém tirou uma foto dela sendo levada pela polícia, e a imagem viralizou. Nas redes sociais, seu rosto estava estampado ao lado de manchetes cruéis e sensacionalistas. "Faxineira sequestra bebê de hospital." "O monstro de avental." Comentários cheios de ódio inundaram as publicações. Pessoas que não a conheciam, que não sabiam nada sobre sua vida, a condenaram sem direito à defesa. Sua reputação, construída ao longo de uma vida inteira de trabalho honesto e bondade, foi destruída em questão de horas. Em casa, Helena chorava sozinha, abraçada ao uniforme que agora parecia uma fantasia de vilã.
Ela repassava cada segundo daquela manhã em sua mente, tentando encontrar algo, qualquer coisa que pudesse provar sua inocência. Ela sabia que não tinha culpa. Essa era a única certeza que lhe restava. Mas o que Helena não sabia, e nem poderia imaginar, é que, naquele exato momento, a verdadeira culpada estava por perto, observando o caos se desenrolar, lutando desesperadamente para esconder a terrível verdade e garantir que a culpa permanecesse sobre os ombros da pessoa mais inocente de todo o hospital. A verdade estava oculta, mas por quanto tempo? O que aconteceu com o bebê? Quem era a verdadeira culpada e por que ela fez isso? 2 dias se passaram, e a investigação sobre o desaparecimento do bebê parecia ter estagnado. A polícia revirava cada detalhe da vida dela, procurando por qualquer indício que a incriminasse, enquanto a verdadeira dor, a de uma mãe sem seu filho, era quase ignorada. O hospital, por sua vez, tentava controlar a crise de imagem, mas a desconfiança já havia se instalado no ar. Cada corredor que antes era sinônimo de esperança, agora ecoava o silêncio de uma ausência inexplicável. O tempo corria, e com ele, a esperança de encontrar o bebê com vida diminuía a cada minuto. Uma verdade que parecia estar enterrada sob camadas de preconceito e conclusões apressadas. Então, algo inesperado aconteceu. Na delegacia, um e-mail anônimo chegou. Anexado a ele, um arquivo de vídeo. Ninguém deu muita importância no início. Poderia ser mais um trote ou uma pista falsa. Mas um dos detetives, movido por um pressentimento, decidiu abrir o arquivo. O que ele viu mudou o rumo da história para sempre. Era uma gravação de uma das câmeras de segurança externas do hospital. Uma câmera que, por incrível que pareça, havia sido completamente esquecida durante a perícia inicial. A imagem era granulada, mas clara o suficiente para não deixar dúvidas. Nela, uma mulher loira, vestindo um jaleco branco, saía apressadamente pela porta dos fundos, a saída de emergência. Ela olhava nervosamente para os lados, como se temesse ser vista. Em suas mãos, ela carregava uma mochila grande, daquelas usadas para viagens curtas. O detetive deu zoom no rosto da mulher. A imagem ficou mais nítida, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele a reconheceu imediatamente. Não era uma visitante qualquer. Era a enfermeira-chefe da maternidade, uma profissional respeitada, com anos de serviço e uma reputação impecável. A mesma enfermeira que havia consolado tantas famílias, que parecia a personificação do cuidado e da dedicação. Ali estava ela, fugindo no meio da noite, com uma mochila que tinha o tamanho exato para carregar um recém-nascido. A peça que faltava no quebra-cabeça havia sido encontrada, e ela apontava para uma direção que ninguém jamais poderia ter imaginado. A reviravolta no caso estava prestes a começar. A identificação da enfermeira-chefe no vídeo foi como uma bomba. A polícia agiu rápido. Uma equipe foi enviada para a casa dela, enquanto outra analisava seu histórico. O que descobriram foi devastador e trágico. Semanas antes do sequestro, a enfermeira havia passado por uma perda terrível. Ela deu à luz a um bebê que não sobreviveu. A dor, silenciosa e profunda, a consumiu. Ela continuou trabalhando, mantendo a aparência de profissionalismo, mas por dentro estava quebrada. O luto se transformou em uma obsessão desesperada. Ao ver o bebê de Helena, tão saudável e cheio de vida, algo dentro dela se partiu. Em um ato impensado, movido por uma dor inimaginável, ela viu a oportunidade de substituir o filho que havia perdido. Ela não queria fazer mal. Em sua mente distorcida pelo sofrimento, ela acreditava que poderia dar àquele bebê o amor que não pôde dar ao seu. Quando a notícia veio a público, o país parou. A história, que antes parecia um simples caso de sequestro, ganhou camadas de uma tragédia humana complexa. A mulher que todos viam como uma profissional exemplar era, na verdade, uma mãe em luto profundo, perdida em seu próprio desespero. O bebê foi encontrado na casa dela, são e salvo, sendo cuidado com um carinho maternal, ainda que equivocado.
A nação, que antes julgava Helena, agora se via dividida entre a raiva pela atitude da enfermeira e uma imensa compaixão por sua dor. Com a confissão da enfermeira e a recuperação do bebê, a justiça finalmente prevaleceu para Helena. No tribunal, todas as acusações contra ela foram retiradas. O alívio em seu rosto era visível, mas a experiência havia deixado marcas profundas. O momento mais emocionante, no entanto, ainda estava por vir. Após a sentença ser anunciada, enquanto todos se moviam para deixar o salão, um encontro inesperado aconteceu. Helena, agora oficialmente inocentada, cruzou o caminho com a mãe do bebê. As duas mulheres, unidas por uma circunstância tão extraordinária, se olharam por um instante que pareceu durar uma eternidade. Não havia palavras que pudessem descrever a mistura de emoções naquele momento. Então, quebrando o silêncio e o protocolo, a mãe do bebê se aproximou de Helena e a envolveu em um abraço apertado. As câmeras dos jornalistas dispararam, mas para elas, o mundo ao redor desapareceu. Em meio às lágrimas que agora corriam livremente, a mãe sussurrou no ouvido de Helena, com a voz embargada pela gratidão. Você cuidou do meu filho mesmo sem conhecê-lo. Você o protegeu quando ele mais precisava. Obrigada. Aquele abraço não era apenas um gesto de gratidão. Era um reconhecimento, um ato de profunda empatia que selava o fim daquele pesadelo. Era a prova de que, mesmo em meio à dor e ao caos, a humanidade e a bondade ainda podiam florescer. Para Helena, aquele abraço valeu mais do que qualquer veredito. Foi a verdadeira absolvição, o reconhecimento de sua coragem e integridade quando tudo parecia perdido. Helena voltou ao trabalho no hospital alguns dias depois. O ambiente, antes pesado pela desconfiança, agora era de admiração e respeito. Seus colegas, que antes a olhavam com dúvida, agora a recebiam com sorrisos e abraços. A história dela havia se espalhado, não como a de uma suspeita, mas como a de uma heroína improvável. Ela não havia corrido para um prédio em chamas ou realizado uma cirurgia complexa, mas sua força moral, sua calma e sua integridade em meio à pior crise de sua vida haviam de fato salvado uma vida. Sua recusa em ceder ao desespero e sua fé inabalável na verdade foram cruciais para que a investigação continuasse e o verdadeiro culpado fosse encontrado a tempo. As pessoas começaram a chamá-la de a mulher que salvou uma vida sem saber. Era um apelido que carregava o peso e a beleza de tudo o que havia acontecido. O hospital, profundamente envergonhado por sua falha de segurança e pela suspeita injusta que recaiu sobre uma de suas funcionárias mais dedicadas, decidiu prestar uma homenagem permanente. Na entrada principal, onde todos pudessem ver, eles instalaram uma placa de bronze. Nela, palavras simples, mas poderosas, foram gravadas. Para Helena, que provou que nem toda heroína usa uniforme branco. A placa não era apenas um pedido de desculpas, mas um lembrete eterno de que os atos mais heróicos muitas vezes vêm de pessoas comuns, movidas por princípios extraordinários. A vida de Helena nunca mais foi a mesma, mas ela encontrou um novo propósito, inspirando a todos com sua história de resiliência, dignidade e a força silenciosa do caráter. Obrigado por assistir até aqui. Histórias como a de Helena nos lembram que a força e a verdade muitas vezes brilham mais forte nas situações mais sombrias. Se você se emocionou com este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo.